E aí, gente, beleza? Eu sou o Giovanni e vamos para mais uma aula do nosso curso de IA na prática. Hoje eu vou estar trazendo mais uma ferramenta nova para vocês, que é o Gama. O Gama é uma ferramenta muito legal e muito útil, principalmente para criar apresentações. Vamos dizer assim, é o principal dele, o carro-chefe, é criar ou editar. Tem várias opções de apresentações. Eu vou mostrar aqui para vocês. Antes eu vou pedir desculpa, porque eu estou me recuperando ainda de um resfriado que eu tive. É exatamente isso o motivo da desculpa. Eu tô tossindo um pouco e vai ser impossível cortar todas do vídeo, porque às vezes ela vem bem no meio da fala, mas eu vou tentar manter controlado e espero que não atrapalhe muito. Bom, aqui vocês já estão vendo a interface inicial. Novamente, eu vou disponibilizar o link da ferramenta também, para não ter nenhuma dúvida, mas se pesquisar por Gama AI no navegador, é para ele aparecer. Antes de começar essa aula, eu queria fazer uma observação antes, que eu não recomendo usar o Gama do jeito que eu vou usar hoje. Eu quero mostrar o que ele pode fazer, as ferramentas que ele tem. Por uma questão de tempo, eu não vou mostrar exatamente o uso correto dele, mas eu vou explicar como faz. Bom, vai ficar mais claro durante o vídeo o que eu estou querendo dizer. Bom, vamos lá então. Nossa, vai ser difícil. Vamos lá. Estou aqui na tela inicial, então, e aqui, como vocês podem ver, dá para importar documentos, então trazer apresentações que você tem, por exemplo. Dá para criar um novo Gama, que funcionaria como um workspace, né, como um espaço de criação de slides, e que você vai criando e você vai construindo. Então, ele é muito legal e bonito também, dá para fazer apresentações muito legais e muito bonitas com ele. Mas o que a gente vai fazer aqui, o que eu queria mostrar para vocês, né, já que é um curso de IA na prática, é esse criar novo com AI, então esse botão azul. E aqui vocês veem que aparecem quatro opções. Novamente, sempre importante estar logado, né, para você conseguir ter acesso às ferramentas. E as quatro opções são essas. Então, gerar. Então, você usa um prompt para gerar uma apresentação. Aqui vocês veem, né, que tem essas inscrições já embaixo do que faz. Então, colar um texto. Por exemplo, eu tenho as suas anotações, esboço ou um conteúdo sobre um tema. Eu quero montar uma apresentação com base nele. Criar a partir de um modelo, então você cria usando estruturas de layouts de um modelo, então você escolhe um modelo. Isso é um pouco mais para, por exemplo, pessoas de marketing, às vezes de empresa, pode ser útil para vocês. Convido vocês a explorarem, por questão de tempo, não vou mostrar essa aba exatamente, mas é basicamente pegar templates para construir em cima a sua apresentação. E essa de importar um arquivo ou URL, né, tipo um site, um documento, então você aprimora documentos, apresentações ou páginas da web existentes. Por que que eu falei no começo que eu não vou fazer o uso correto, vamos dizer assim, mais correto do Gama? Porque o mais correto, por exemplo, para o que eu vou mostrar hoje, o que eu estou mostrando hoje, é você ter o conteúdo, você sabe o conteúdo. Você não está pedindo para ele, diferente do que a gente fez, por exemplo, com o chat GPT, você não está pedindo conteúdo para ele. Em geral, né? Tipo, é óbvio que ele sabe conteúdo e ele consegue gerar várias coisas, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas isso não é ideal. Por quê? Porque, como a gente viu no curso de Introdução à IA, esses modelos podem alucinar algumas vezes. E se você não sabe o conteúdo, pode ser que ele coloque na apresentação algo que você acha verdade, porque vai parecer verdade, mas não necessariamente é. Porque o forte desse modelo, dessa ferramenta de construção de slides, não é o conteúdo tanto em si, mas o formato, como estruturar esses slides. Eu vou mostrar que sim, é possível, mas tem que tomar muito, muito cuidado. O ideal é ou vocês usarem essa de colar texto. Então, você tem, por exemplo, você escaneia as anotações do seu caderno, você tem as fotos das louças do professor, coisas assim. Então, você tem um texto, você tem o conteúdo e você quer estruturar isso numa forma de slides. Ou você tem, por exemplo, uma apresentação sua que você fez, sei lá, no Google Apresentações, ou um PowerPoint que o professor disponibilizou para vocês, coisas desse tipo. Ou você tem, tipo, fontes da web, e você quer transformar um conteúdo que ele já existe, você quer aprimorar ele, ou você quer transformar ele numa apresentação,
ou você quer ter uma apresentação sua e você quer melhorar ela, por exemplo, deixar ela mais bonita, deixar ela mais estruturada, colocar imagens melhores. Esses são os dois usos mais garantidos, porque você tem o conteúdo garantido, você sabe o que você está fazendo, sabe o que você está colocando lá, você está só organizando e estruturando essa informação de uma forma mais rápida, mais bonita, né? Vamos dizer assim, de forma diferente. O gerar, ele tem esse problema, porque se você não sabe o conteúdo e você está pedindo para ele te explicar alguma coisa, pode ser que, porque ele vai ter que tanto montar a apresentação quanto explicar, e isso pode trazer alguns problemas. Então, é importante ter muito cuidado. Mas bom, depois desse discurso um pouco longo, eu vou mostrar o que ele pode fazer e é realmente muito interessante. Então, eu vou clicar aqui em gerar, ele vai abrir é, essa aba aqui. Como vocês podem ver, ele não gera só apresentação, mas ele pode gerar, por exemplo, interfaces web, documento, coisas para mídias sociais, gráficos, enfim. Eu vou falar para ele gerar em português. Vou manter o padrão, ele pode mudar a proporção, não recomendo mexer muito nisso. E aqui você pode mudar o número de cartões que ele chama, que é o que a gente chama de slides, mas é como ele organiza, o Gama organiza em cartões. E aqui vocês podem ver que tem coisas que só o plano pago te permite, né, que gerar apresentações muito longas, mas por que a gente vai fazer aqui 10 cartões é mais do que o suficiente. Então, bom, agora vem uma dica. Se você quiser usar o gerar, eu recomendaria você usar um tipo de prompt específico para ele. Por quê? Se você começa a digitar, por exemplo, o primeiro exemplo que eu vou trazer, né? Ah, eu gostaria de uma apresentação. Vocês veem que o que aparece aqui, né? As opções de baixo somem e aparece esse gerar o contorno. Esse gerar contorno, ele vai começar um esboço de apresentação, ele vai pedir mais informações. Mas, se você já usar a estrutura dele, você consegue ir para uma outra aba que vai te permitir criar apresentações melhores. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui também. Então, por exemplo, a estrutura que ele usa, né, e é exatamente a que eu estou usando no meu prompt, é essa daqui. Então, escrever para, o tom e as instruções adicionais. Quando você coloca isso, né, o escrever para quem ele está fazendo a apresentação. Então, você diz para ele que é o público-alvo. É que eu tô falando. É um estudante que está se preparando para uma prova de história, quer transformar o conteúdo em uma apresentação resumo para estudar de forma visual organizada. O tom, didático, objetivo, claro. E as instruções adicionais é onde você coloca, vamos dizer assim, o conteúdo mais abrangente, maior do prompt mesmo. Que é o que você quer na sua apresentação, como você quer ela. Então aqui eu estou dando um exemplo, né? De um aluno, imaginei aqui, estou estudando prova de história. Tinha uma apresentação com quantos slides acharem necessários sobre a pré-história, vai ser 10, né? Porque é o limite, mas enfim. Sobre a pré-história, com foco em estudo e revisão para a prova. Estrutura o conteúdo de forma cronológica, organizada, explicando o conceito, suas principais divisões, características da vida humana em cada período. Enfim, eu detalho para ele o que eu quero. Vocês podem pausar o vídeo para ler, vai estar disponível o prompt também. Mas percebam uma coisa interessante. Aqui, a opção que está agora é editar prompt, ou seja, uma opção diferente da que tinha antes. Por quê? Porque eu usei essa estrutura de prompt. Não é a única que desbloqueia, vamos dizer assim, essa opção, mas se vocês usarem, vai funcionar. E aí, quando vocês clicam nela, né, editar prompt, ele vai redirecionar vocês para essa nova página, que é onde você começa a conseguir editar mais o que você quer fazer de fato, né, a sua apresentação. Aqui vocês percebem que ele infere, por que que eu falei essa estrutura, né? Percebam, estudar, escrever para, tom e instruções adicionais, ou seja, é exatamente o formato que ele estava esperando. E por que que isso é bom? Aqui ele infere, a partir do que eu escrevi, esses conteúdos. O que eu recomendo vocês fazerem é, escrevam um prompt nesse formato, aí vocês vêm, copiam aqui e substituem nessas caixas dedicadas, vocês substituem o conteúdo que ele inferiu por isso, até porque instruções adicionais, como é uma coisa opcional, ele em geral nunca vai preencher. Então é importante que você preencha, e aí você pode selecionar tudo do que você escreveu, apagar, porque agora você já colocou aqui, né, o conteúdo. Bom, agora a gente pode fazer mais edições, é por isso que eu falei, aquele do contorno, ele não te dá tantas opções quanto esse. Por isso que é interessante você estruturar seu prompt dessa maneira. Aqui o conteúdo vai ser gerado, a quantidade de texto. Como eu estou estudando para a prova,
talvez eu queira algo mais detalhado. Então, eu vou escolher essa opção. A saída vai ser em português. E aqui você tem vários e vários temas que você pode escolher. Você pode clicar em ver mais, ele vai te mostrar vários temas que já são da própria plataforma, que ele te disponibiliza para fazer isso, né, para escolher. Às vezes ele demora um pouco para carregar. Mas enfim, aqui eu vou escolher esse daqui, as fontes das imagens. Você pode trazer imagens para sua apresentação de várias fontes. Então você pode deixar fotos de estoque, você pode procurar imagem na internet, você pode trazer GIF. Eu vou deixar essa imagem de IA, né, que ele gera. E aqui você está escolhendo o estilo da arte. Então pode ser ilustração, natureza, pode ser foto. Eu vou escolher foto para essa primeira. E, bom, falei muito, mas enfim, vamos ver o que que ele vai fazer, o conteúdo que ele vai gerar. É só clicar aqui, né, em gerar, você pode mudar o número de cartões também. No plano grátis, como a gente viu, ele é limitado em 10, mas para o que a gente está fazendo aqui vai ser mais do que o suficiente. Então, para fazer esses slides, em geral, demora um pouquinho. Então, como de costume, vou fazer uma pequena pausa. Assim que ele terminar, a gente volta. Opa, então voltamos aqui, ele terminou de gerar. Aí, por exemplo, para ver melhor, a gente pode clicar em apresentar. Às vezes demora um pouquinho, porque a ferramenta é um pouco pesada, como acho que deu para perceber no vídeo. Mas, bom, aqui tá. E eu acho que por ter sido algo um pouco mais simples, né? Eu pedi algo mais genérico, talvez a apresentação tenha ficado muito completa. Mas aquela questão do conteúdo, repito, é muito importante, principalmente que, por exemplo, eu não sei o que o professor, né? No caso, o aluno saberia, mas o aluno sabe o que o professor deu em aula, que é o que ele vai cobrar na prova. Mas a ferramenta, né, a inteligência artificial que o Gama usa para escrever o texto do slide, não necessariamente sabe exatamente o conteúdo que foi dado em aula, ele vai saber coisas gerais. Mas às vezes tem detalhes, tem pontos que ele vai deixar de fora. Então é sempre importante você trazer o conteúdo para deixar o seu. Para que a produção desse material seja a melhor possível. Mas, por exemplo, do vídeo, acho que mais do que cumpre o papel. Então, aqui, por exemplo, tem a capa, ele coloca, né, história, revisão para prova. E aí você pode ir passando, né, com a setinha, né, para a direita, para a esquerda, você vai e volta nos slides. E aí você vê que ele cumpre bem o que a gente pediu. Então, o que é a pré-história? Traz uma definição, como estudar nesse período, então ele traz o que que a gente estuda, né, quando a gente está falando disso, divisão da pré-história. O paleolítico, o neolítico, idade dos metais, ele coloca esse lembrete, né, lembre-se, a divisão em idades, pedra, bronze e ferro, uma classificação europeia, outras regiões tiveram instrumentos diferentes, enfim. E aqui você vê que essas imagens, né, como eu falei para gerar imagem no estilo foto, parece que são fotos mesmo do da época, e fica muito legal, tipo, aqui falando de arte e cultura, parece que ele tirou a foto da caverna. Aí ele fala do Neolítico, Revolução Agrícola, as ferramentas, vai trazer a idade dos metais, ele traz esses pontos de atenção. E as imagens dele realmente ficam muito boas, né? Dá para ver aqui as coisas que ele gera, o conteúdo que ele faz, é algo que para estudar realmente ajuda muito. Aqui ele traz um resumo final. Então, bom, para ver, é muito, muito legal usar o Gama. Eu vou trazer mais um exemplo só para mostrar, mas eu acho que a mensagem principal já era essa. Então, bom, vou fazer uma pequena pausa e já volto com o próximo exemplo. Bom, estou de volta aqui na tela inicial e agora vou trazer um outro contexto, algo que poderia ser útil, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, que é, vou colar o prompt com a mesma estrutura do anterior, só que agora um outro conteúdo. Então agora eu quero que você escreva para alunos iniciantes de um curso básico de informática, com pouco nem afinidade com tecnologia. O tom é didático, claro, leve, acessível, sem jargões e as instruções adicionais. Então, como de costume, a gente vai clicar aqui no editar prompt e ele vai levar a gente para essa aba. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Aqui eu vou até diminuir o número de cartões, como pode ser algo mais simples, vou gerar 6 cartões. Vou substituir aqui o conteúdo igual a gente fez da outra vez. É algo que eu recomendo realmente que vocês façam para ter a melhor qualidade possível do material. E, bom, vou deixar conciso, que eu quero algo mais nessa pegada. Vou mudar aqui agora para que minhas imagens sejam mais ilustrativas. E vamos ver se agora eu consigo selecionar um tema diferente. Acho que agora carregou. Bom, pode ser esse tema aqui. Achei ele legal. Selecionar o tema. E beleza. Agora, só clicar em gerar e vamos ver o que que ele faz. Opa, estamos aqui. Bom, ele gerou.
Então é importante comentar também que vocês podem editar as apresentações que eles gerem. Então vocês não são obrigados a se contentar logo de cara. Vocês podem adicionar slides, vocês podem clicar aqui, né, para editar com a gente. Então você pede para ele fazer alguma coisa, ou vocês podem editar manualmente, clicando ali no estilo do cartão. Vocês podem mudar, dá para mudar o tema também. Enfim, e aqui só mostrando um pouquinho do conteúdo. Então você vê que ficam slides muito bonitos, né, usando o Gama, fica bem profissional. Então aqui ele define, né, o que é a internet, essa rede gigante conecta computadores ao redor do mundo, como tudo começou. E aqui vocês veem a mudança, né? Porque antes eu tinha pedido uma imagem, que ela gerasse imagem estilos foto, e aqui estilo desenho. Então aqui vocês podem ver, fica bem legal, você pode personalizar muito a sua apresentação. Então aqui ele dá o contexto de como tudo começou, mostra a imagem, traz essa linha do tempo falando, né, de como ela foi evoluindo do passado até chegar em hoje, fala aqui do nosso dia para coisas que servem, comunicação, compras, entretenimento, educação, enfim. Traz números, traz dados também, importante checar esses dados se eles estão certos, mas é bem interessante. Fala um pouco do porquê a internet é importante e, bom, é basicamente isso. Vou estar disponibilizando também essas apresentações para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre de usar com sabedoria o Gama. E espero que seja útil. Com certeza vai ser, é uma ferramenta muito, muito poderosa. E, bom, é isso. Valeu e até a próxima.